de como foram as conversas, as escolhas para fazer esse filme e contar essa história sem que fazer o filme e sem que a sua câmera e o seu olhar ajudasse ou fizesse parte dessa violência. Como acontece a história, mantendo a potência e o impacto que essa violência deve ter e a reação visceral que as pessoas devem ter a essa violência, mas sem que o seu filme, sem que o seu olhar, sem que a sua narrativa fosse uma violência a mais, fosse um elemento a mais dessa violência, em que o nosso olhar e o nosso assistir ao filme, ver o filme, fosse também uma parte dessa violência. Quais as escolhas, como foram as conversas entre vocês, mulheres da equipe, das suas escolhas, das suas conversas com a atriz e com o restante da equipe, para construir essa história e fazer esse filme sem complementar, vamos falar assim, entre aspas, essa violência. Mais uma. Já chega. Já chega o microfone, Cristina. É aqui. Ah, já? Achei que ainda estava longe. Bom dia, meu nome é Mariana Nunes, sou atriz. Me sinto na obrigação de pegar o microfone. Enfim, não sei se consigo, estou fazendo o mesmo discurso de Francine, uma vez que ela não está aqui, não sei se consigo ser tão sucinta. Mas esse festival está muito, muito intenso. A sensação que eu tenho é que a gente está fazendo parte de um mesmo debate desde que o festival começou, né? Parece que é um debate único e que continua quando a gente sai daqui, quando a Cíntia fala dessa tensão que ela sente, é o que eu estou sentindo desde que eu cheguei. E acho que não vou parar de sentir isso até ir embora daqui. O festival começa meio morno, assim, com o primeiro filme. Acho que o povo não teve tanta vontade, coragem, não sei, de quebrar um pouco com o teatro do Devolva Meu Coração, mas foi assim. Daí vem o Vazante, onde abre a porteira. Depois vieram outros filmes. Aí vem o Café com Canela, que foi também Pé na Porta. Aí teve aqueles respiros, graças a Deus, daqueles filmes do tipo White People Problems, ok? E aí a gente vem com vocês que me deixam muito incomodada com a sessão de ontem. Só para falar um pouco, para explicar um pouco sobre essa coisa que continua fora dos debates, só 3 exemplinhos aqui para vocês. Tenho ouvido muito pessoas da raça branca aqui no festival reclamando que o festival está muito chato esse ano, que está muito cri-cri, que o povo está muito chato, essa questão racial. Aguentem, vai ser assim. 50 anos de festival, só agora que a gente está falando isso, só 5 atrizes pretas premiadas. Vai ser assim, vai ser assim. Vai ser assim. Segundo exemplo, ontem, enfim, tem um postinho aqui onde a gente fica, bebe e tal, e a gente estava ali conversando. Aí me chegou uma moça muito animada, falando que ela tá de anjo aqui no festival e andando com os gringos para cima e para baixo, e que os gringos, um alemão, queria muito conhecer a cena off cultural de Brasília para ela fazer um programa para ele, e que ele queria nadar também em Brasília, que ele queria fazer um monte de coisa, e ela tava com esse problema de criar um circuito off para o alemão. E ela estava muito eufórica, e foi muito engraçado o olhar dela de... como é que é essa palavra, gente? Que ela tinha para a equipe do filme, que estava eu estou muito feliz de poder falar antes de Kleber ir embora. Tava eu, Kleber e Cíntia. E aí ela tinha um olhar pra gente, porque eu já entrei na equipe do filme, e esse vai ser o 3º ponto, depois eu explico isso. Mas ela tinha um olhar pra gente de superação. Ela olhava pra gente e falava assim: vocês estão onde? Vocês estão no hotel? Que bom, vocês estão no hotel, vocês vieram, que bom que vocês conseguiram vir. Que bom, tava muito feliz de ter uns pretos ali sentados no posto participando do festival. E aí ela tava um pouco incômoda, eu virei minha cadeira e fiquei olhando pra ela pra assistir o show, né? E aí ela começou a falar dessa coisa do programação off que ela tá fazendo pro alemão e tal. E aí ela olhou pra gente e falou assim: seria muito legal se todo mundo pudesse nadar também, né? Tipo, como cola essa postura dela com o que o Thiago falou aqui, não sei se vocês lembram, um cara que se colocou como público, aqui falando, enfim, da posição dele aqui. E o 3º exemplo é que eu vim com esse turbante de novo pra vocês olharem pra minha cara e lembrarem de mim ontem. Quando acabou o filme, eu tava andando com as meninas, enfim, muitas coisas pra conversar, e todo mundo que chegava pra dar os parabéns pra elas, dava parabéns pra mim também. Tipo, eu não tô no filme não, gente, eu não faço parte do elenco desse filme. Mas como eu sou preta e tô junto, de certo eu devo ser atriz do filme também, né?
Então muita gente me deu parabéns ontem, muita gente me deu parabéns. E isso é um reflexo daquela cena do Vazante, onde tem uma nuvem de meninos pretos, onde são todos iguais e onde preto é tudo igual. Desculpa, não somos diferentes entre nós, temos opiniões diferentes, não concordamos em tudo que falamos. Isso é uma coisa. Esse mesmo moço que me falou parabéns pelo filme veio pegando na minha cabeça assim. Aí eu, ai, Senhor. Aí depois ele chega na Cíntia, que fez o filme. Você me dá licença só pra eu mostrar como ele fez? Chegou e fez assim: você que era a atriz que tava no filme batendo assim com o dedo na cabeça dela. É assim que se trata uma atriz que acabou de apresentar um filme, gente? Infantilizando? É assim que vocês pegam nos nossos corpos? Não peguem nos nossos corpos. Aí eu não aguentei e falei: não pega na nossa cabeça, por favor. Aí ele foi saindo de trás assim: desculpa, e foi embora. Enfim, esse era o terceiro exemplo. Deixa eu só... Ui, até virei a xícara. Deixa eu só me situar aqui no que eu queria falar. Os parabéns, tal. Enfim, queria parabenizar as duas equipes. Foi muito incômoda a sessão ontem, muito incômoda. Para as meninas do curta, a minha pergunta já foi respondida. Ah, e essa coisa dos corpos indóceis que, enfim, né, o Valente, que realmente estão presentes na mostra competitiva, sim, né, estamos vendo aí. Sei lá, de toda a história do Foucault, que fala lá do lugar de fala dele, mas eu trago para o meu lugar de fala, e aí isso se retransforma, né? Em docilidade já se transforma em outra coisa, e é disso que a gente está falando aqui. E queria dar os parabéns para as duas equipes. Para as meninas do curta, essa pergunta já me foi respondida, que era o final. Que a gente está falando tanto dessa coisa da dificuldade de falar, né? E você, diretora, ontem no palco, fala da dificuldade de estar lá em cima falando por conta do nervosismo, por conta de saber o que significa isso tudo, mas também porque para a gente é um lugar que é novo. Agora que a gente está conseguindo furar isso, e a gente está aí numa elaboração de aprender como é que isso acontece. Ah, só mais um exemplo que acabou de acontecer. Minha amiga Maria do Rosário esqueceu, confundiu o ator do filme, achou que era outro ator, e ainda chamou ele de escurinho. Ai, meu Deus! Olha, só um minutinho, gente. Mariana. Escurinho é o nome artístico dele. Tá no crédito. Pernambucano, radicado na Paraíba, que tem um disco maravilhoso da banda. Desculpa, eu não conhecia. Desculpa. Eu amo o Escurinho. Não, pode amar. Na Paraíba, sim. Não, mas não me... Eu não tinha entendido. Me desculpa, Maria do Rosário. Me desculpa. Me desculpa. Não, porque também parece que eu sou uma racista horrorosa. Não, não falei isso não. Mas me desculpa. Me desculpa. Me desculpa, eu não sabia. Mas enfim, uma confusão com o nome com a pessoa que está no elenco. Voltando pro curta, essa coisa do silêncio me incomoda muito. Essa não resposta. E eu acho que é um acerto porque me pega. E eu acho que é disso que a gente está falando também. Falando do longa, eu queria que atrizes e diretores falassem como foi essa relação das atrizes estarem lidando com essas cenas que são tão fortes e tão difíceis pra gente, como atores e atrizes negros, para lidar. Porque eu sei que somos atores, somos profissionais, mas isso toca diretamente em questões nossas. Então eu queria saber como é que foi vocês no set, como é que foi o tratamento com as atrizes, e se teve algum cuidado especial da parte da direção para lidar com esse procedimento. Se o Gabriel puder falar da questão da máscara e tal, como é que foi, por favor. Pode seguir, começando pela ordem, né? A pergunta do Daniel para o curta, depois as questões da Mari para o longa. Pensando na... Estão me ouvindo? Sim. Pensando na pergunta do Daniel, eu acho que tem muito a ver com o ponto de vista e com o lugar de fala, assim. Eu ainda não sei direito o que eu sinto com o Nó do Diabo, mas eu, enquanto via o filme, eu me senti muito violentada. E é uma sensação diferente com a sensação do Tentei, porque eu acho que tem esse cuidado que é o lugar de onde a gente fala. Então, é uma relação, não é uma relação de violência com a câmera, é uma relação de estar ao lado e entender o que é essa história. E aí,
Eu acho que isso. É isso, a gente tem a história do cinema, a história do mundo é contada desde o olhar dos homens brancos, cis, ricos. E acho que não é nem objetivo, né? Acho que quando a gente ocupa esse espaço, disputa esse espaço, a forma como a gente se relaciona umas com as outras aí, né? Cotidianamente nos questionando desde os nossos lugares e questionando o mundo, isso é de fato cotidiano, a gente conversa sobre isso todos os dias, e não só sobre o nosso lugar quanto mulher, né, nesse contexto social, mas quanto linguagem, quanto forma, que também é construída desde esse olhar, né, e quando a gente vem aqui e simplesmente faz desde a nossa subjetividade, eu acho que isso é natural de ser encontrado, assim. Eu acho que a gente, o meu episódio específico é muito difícil, assim, fazer, foi muito difícil fazer, foi muito difícil assistir, porque ao mesmo tempo que para mim existe uma crença clara naquele momento e um entendimento de por que se estava fazendo esse filme daquele jeito, é impossível negar o quanto de mim está ali também, né? E o quanto daquela violência ela não se apagou, né? Ainda torturam negros, assim, né? Todos os dias, né? Não só assassinam, como torturam, né? Esse filme tem algo de tortura. E é muito complexo entender até que ponto isso estar na tela, da maneira como está, traduz uma experiência possível para que aquilo não se torne simplesmente algo interno. E quando o Ramon